O Senhor Yeshua, lá no capítulo 6 de Mateus, versículo 9 em diante, ele nos ensina o modelo e a forma como nós devemos nos dirigir em oração ao Pai. Ela tornou-se, essa oração que o Senhor Yeshua nos ensina, como a oração modelo ou a oração padrão, que é a oração do Pai Nosso. O desejo do Senhor Yeshua, ensinando esta oração, é que nós sejamos extravagantes naquilo que nós declaramos a Deus, diante daquilo que nós conhecemos dele. Que as palavras possam fluir e que nós possamos reconhecê-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Então ele começa essa oração desta forma: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. O Senhor, Ele nos ensina essa oração, e para mim, durante muito tempo, foi difícil entender, principalmente o versículo 12 dessa oração, porque ele diz: ensina-nos, Senhor, a perdoar, ou perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles nossos devedores. E eu lendo a Bíblia, eu cheguei à seguinte conclusão, que quando o Senhor Yeshua ele cita esse texto da Bíblia, era porque no Antigo Testamento existia o ano do perdão da dívida. O que era isso? Você emprestava um dinheiro ou alguma coisa a alguém e aquela pessoa, por alguma razão ou circunstância, se privou de pagar, se privou de honrar o seu compromisso ou a sua palavra. O que é que ele fazia? Ele não te pagava. E aí você ia sempre na porta daquela pessoa que te devia, batia na porta, e aquela porta, ela não se abria para você, aquela pessoa não te pagava. E passava-se um ano, e passava-se 2 anos, e passavam-se 3, 4, 5, 6. Só que quando chegava o 7º ano, o Senhor Elohim, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele estabeleceu na lei que no 7º ano essa dívida ela teria que ser perdoada. Ela não mais poderia ser lembrada, ela teria que ser esquecida. Aquela dívida ela passaria a não mais existir. Era uma ordenança do Senhor para que o povo pudesse ser abençoado em cumprimento a isso. E aí quando o Senhor Yeshua ele faz esse modelo de oração, creio eu que o Senhor trouxe à memória que assim como aquela dívida tinha que ser perdoada e não mais lembrada, o perdão com relação a algo que nos incomoda, que machuca diante daquilo que sofremos ou que foi sofrido por alguém, deveria ter essa mesma proporcionalidade. Teria que haver um perdão e não mais trazer lembrança, para que não te trouxesse sofrimento. Essa semana eu estava trabalhando, ou melhor, devido a um racionamento de água, eu tive que encher uma piscina aqui que tem aproximadamente 2.000 litros. E quando nós começamos a encher aquela piscina, a água
que veio não veio tão clara, tão limpa, né? Ela veio um pouquinho escura. E eu comprei uma pedra de cloro para colocar, e dias depois, não sei se em virtude dessa pedra de cloro, o resíduo da água que estava pesada devido aos materiais nela utilizados para purificar, ficou no fundo da piscina. E aí o racionamento foi melhorando, e aí nós começamos a usar essa piscina e voltamos a fazer aquilo que nós fazíamos, tomarmos nosso banho. E aí eu percebi que, apesar daquela água suja ou daquele resíduo que ficou no fundo da piscina, aquela ferrugem parecia, né? Quando tomava banho, aquela água que estava aparentemente limpa em cima, mas no fundo, quando nós interagíamos, a água voltava a ficar de uma cor desproporcional àquilo que nós a havíamos, por causa daquela ferrugem que estava no fundo, e aquilo ali voltava a fazer com que a água tornasse um pouco escura. Aí eu resolvi limpá-la. Enquanto eu limpava, o Senhor falava comigo ao meu coração que existem determinados momentos ou situações na vida em que somos machucados, que somos feridos e que somos levados a criar um ranço, um rancor ou um sentimento negativo sobre e contra alguém, e que muitas vezes aparentemente nós achamos que perdoamos ou que estamos livres daquela mágoa ou daquele sentimento, quando na verdade ela apenas está no fundo, aguardando simplesmente um agitar ou uma movimentação para que aquilo possa aflorar. E eu comecei a fazer a limpeza daquela ferrugem com uma mangueira, bem lentamente. Foi um processo muito demorado, de mais de 1 hora. E eu tirei a maior parte, eu acho que 95% daquela ferrugem, e a água voltou a ficar limpa. Mas o que o Senhor falou é que muitas vezes o Senhor precisa restaurar e tirar essa sujeira que nós acumulamos no fundo do nosso coração e que achamos que não nos incomoda, mas que no futuro ou em alguma situação aquela mágoa, aquele sentimento volte a aflorar. Deus, Ele quer tratar de você. O Espírito Santo muitas vezes precisa ir na minha e na sua vida, onde as águas são profundas, e remover a sujeira que está no fundo, para que ela não nos incomode ou não venha atrapalhar as bênçãos que o Senhor tem liberado para nós. Liberar perdão, bênção, não é simplesmente falar com os lábios, mas se permitir que aquela situação não te cause dor e sofrimento. Não significa que você tenha que esquecer, mas não permitir que aquilo ali gere em você sentimentos de ódio, de raiva, de ira, que venha a te incomodar, que venha a atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Era isso que acontecia quando o Senhor estabeleceu que aquele que tinha uma dívida 7 anos e aquela pessoa não pagava, o devedor não pagava, ele tinha que perdoá-lo. Ele tinha que esquecer aquela dívida. Ele não podia mais se encontrar com aquela pessoa e dizer: olha, você continua me devendo. Não, era um propósito, era uma determinação do Eterno, para que se aquela pessoa que estava ali para receber aquela bênção pudesse ser abençoada. Então você quer ser abençoado por Deus, aprenda a liberar perdão. Aprenda ou permita que o Espírito Santo trate essa mágoa no seu coração, esse ódio, esse ressentimento que você acha que não tem. Eu amo fulano, eu gosto de fulano, eu perdoo ele, só não quero vê-lo. Isso verdadeiramente são sujeiras que ainda estão no fundo e precisam serem removidas para que Deus possa começar um novo tempo na sua vida. A oração do Pai Nosso, ela é fruto da vontade de Cristo, que manifesta aquilo que habita no céu ou que se manifesta no céu, para que aconteça na terra. Então, creia e se permita ser tratado pelo Senhor, porque Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, a começar pelo perdão.
Aprenda a perdoar. Aprenda a se livrar desse ressentimento. Aprenda a deixar Deus remover do fundo do seu coração aquilo que ainda hoje tem incomodado a sua vida. Que Deus te abençoe.